todos. Meu objetivo nesta manhã é que nós possamos refletir um pouco sobre a questão cultural a partir de uma teologia bíblica. Quero começar pensando dois exemplos. Quando eu fiz meu mestrado em missões, missiologia especificamente, e lá a gente ouvia histórias bem estranhas, né? Missionários vinham, professores que foram missionários. E dois exemplos que eu tive da minha experiência lá, quero compartilhar com vocês. Missionários europeus, norte-americanos, que foram trabalhar na África, e quando chegaram lá, viram que uma determinada tribo, problemas em tudo, viram problemas na vestimenta, resolveram mudar a roupa dos africanos. Viram problema na música, resolveram mudar os instrumentos musicais, a maneira deles cantarem, deram um inário para ele bonitinho, ensinaram as vozes, né? Viram problemas na arquitetura, resolveram criar novas construções, né? Viram problemas na língua, acharam a língua muito estranha, resolveram ensinar o inglês. Faltou só pintar de branco, né? Para poder ser aceito, né? Isso é um extremo, né? Um extremo de abordagem acerca da cultura. Um outro exemplo, bem interessante, de outro extremo, vem do nosso país. Duas missionárias, muito bem intencionadas, foram trabalhar em uma tribo indígena no Amazonas. E elas queriam, com todo o seu coração, contextualizar o máximo possível. Então, elas foram oferecidas várias coisas para elas, né? Aí elas resolveram experimentar o cachimbo da paz, né? Experimentaram o cachimbo da paz da tribo. Isso é interessante, tal. Depois resolveram experimentar o cálice sagrado, né? O uísque lá dos índios. Acharam também, né? Estamos imergindo na cultura, né? Aí elas perceberam que as mulheres da tribos mais respeitáveis não usavam a parte de cima da roupa, né? Então, eles tiraram a parte de cima também. Aí perceberam que a parte de baixo não estava também muito contextualizada. Aí tiraram a parte de baixo. Elas agora andavam como as índias, nuas, fumavam cachimbo da paz, bebiam o uísque dos índios. Se você perguntasse a elas se elas achavam algum problema nisso, eles não, nós estamos fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho de Jesus da melhor maneira possível. Nesses dois exemplos, nós temos duas maneiras que têm acompanhado a história da igreja no que diz respeito ao tratamento com a cultura. É o que nós chamamos de um cristianismo contra a cultura, certo? É um cristianismo muito bélico, que vê a cultura do outro, e até a sua própria cultura, como sendo negativa. Muitas vezes, nós construímos um bunker evangélico, ficamos nele, e tudo que diz respeito ao mundo, nós não estamos interessados. Então, Jesus vai voltar, isso é a única coisa que importa para nós, nós não queremos nos envolver com nada deste mundo, né? Este mundo vai ser destruído, e o pecado é assim mesmo, ponto final. Nada que aconteça neste mundo é da nossa conta. Existe uma outra abordagem chamada cristianismo da cultura, que é uma abordagem oposta, uma abordagem ingênua. Ele se identifica de tal modo com a cultura que ele chega a perder a sua identidade cristã. Ele chega a perder o que o distingue da cultura, como as missionárias, né? Elas queriam parecer tanto com as nativas que talvez elas não fossem mais parecidas com o cristianismo, com Cristo. A ideia é que, se nós queremos estar engajados na missão de Deus, de fazer o seu nome glorificado em toda a terra, nós precisamos aprender a lidar com a cultura.
Nós precisamos aprender a ser engajados no mundo, contudo de uma maneira correta, de uma maneira que ao mesmo tempo que eu tenha uma identificação com a cultura, eu mantenha a minha identidade cristã. E isso é muito importante. E a minha proposta é que nós possamos analisar, né, uma teologia bíblica da cultura, mesmo que de forma ainda bem resumida, um esboço, isso nos dará um norte sobre como lidar com a cultura. Ok? Vamos orar e aí nós estaremos dando início. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por esse dia, agradecemos porque o Senhor é poderoso. Pedimos, Senhor Deus, a tua orientação, a iluminação do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero que você veja que no Antigo Testamento, Deus, quando ele resolveu criar um povo, ele criou um povo com o objetivo de alcançar as nações, e esse povo, ele deveria estar engajado, culturalmente engajado. Tem uma passagem do Antigo Testamento que eu gosto muito, que eu chamo o Big Brother do Antigo Testamento. Você vai entender por quê. Deuteronômio 4. A partir do versículo 5. Deuteronômio 4, 5 a 8. Deus diz assim: Eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho? Então, o que Moisés está dizendo? Vocês vão viver no meio dessas pessoas, como que dentro de usando a ilustração do Big Brother, né? Aquele negócio da casa de vidro, todo mundo vai ver vocês, todo mundo vai olhar para vocês. Vocês estão lá para serem vistos por todos. As nações precisam contemplar a vida de vocês. As nações precisam olhar para vocês, para o dia a dia de vocês. E aí o resultado que se espera quando as nações olharem para vocês é: esse povo é inteligente. Esse povo é um povo sábio. Mas esse povo é avançado. Né? Olha a maneira como eles se relacionam com o Deus deles. Nunca vi isso em nenhuma outra nação. Que coisa incrível. Que povo estranho. Que povo... Como é bom estar aqui no meio desse povo. Paz, nós temos que levar isso para a nossa terra. O nosso Deus mata as nossas crianças, mas olha o Deus deles. Protege as pessoas. O nosso Deus manda oprimir todo mundo. Olha o Deus deles, cuida dos pobres. E Deus queria, olha, as pessoas vão olhar para vocês, parafraseando, né? E vão sentir inveja. Porque não vai existir em nenhum outro povo o modelo cultural que foi implantado, que deveria ter existido em Israel. Então, você já começa a perceber que Deus, ao escolher Israel, não escolheu ele para ser um gueto, né? Aquele povo, a ideia de separado não é a ideia de não engajado. Né? A ideia de separado, de santo, é justamente pronto, apto para o engajamento. Você é separado, você é santo para ser capaz de estar engajado no empreendimento cultural multiétnico, global, digamos, no sentido da época. Todas as nações são convidadas a olhar você. E o que é que elas viram? Infelizmente, elas viram um fracasso. Ezequiel capítulo 5.
versículos 6 e 7. Aqui falando de Jerusalém. Vou ler a partir do 5. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprindo os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Opa! Deus tinha um projeto. Depois eu vou analisar um pouco mais detalhadamente isso em Levítico. Mas Deus tinha um projeto, como nós vimos lá em Deuteronômio. Um projeto cultural, de impactar toda a cultura daquela área, daquela região. O resultado, qual foi? O povo de Deus, que é o agente escolhido por Deus para realizar esse engajamento cultural. As nações olharam para eles e disseram, rapaz, eles são piores que a gente. Ou seja, o plano de Deuteronômio não funcionou. Não por culpa de Deus, mas porque o povo não quis realizar a sua parte. Não quis se engajar. Eles se tornaram um mau exemplo para as nações. Deus está dizendo, vocês ficaram piores do que eles. Eu queria usar vocês para mostrar um estilo de vida, uma cultura diferente no meio desse povo, dos povos. Mas vocês fizeram o oposto. Vocês ficaram piores do que eles. Ou seja, eles vão olhar para você e dizer, rapaz, isso aqui é muito pior do que o meu povo. Ou seja, Israel se torna um verdadeiro fracasso como guia cultural para as nações. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos a mesma intenção divina de continuar esse projeto. O povo de Deus tem que ser um povo que traz uma nova cultura, um povo que traz uma proposta diferente para todas as nações. Nós podemos ver isso em algumas passagens do Novo Testamento. Vamos para Mateus, bem conhecido, capítulo 5, versículos 16 e 17. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. No 13 e 14 ele vai falar sobre sal e luz do mundo. Ou seja, Deus espera que as boas obras, as boas obras seriam essa maneira neotestamentária de falar do que ele queria em Deuteronômio. As boas obras são as pistas culturais que o povo de Deus dá para que as nações, para que os povos vejam, e tenham inveja desta maneira de viver, que é superior, porque é dada por Deus. Então Deus diz, as pessoas precisam olhar para as boas obras de vocês, para a maneira de viver, e elas vão glorificar a Deus. Na oração de Jesus, em João capítulo 17, vamos para lá, versículo 14 a 18. Diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, aqui nós temos um dos grandes desafios culturais. Estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas manter-se diferente do mundo, não ser do mundo, mas estar no mundo. E Jesus deixa bem claro, da mesma maneira que eu vim ao mundo,
eu interagi com o mundo, né? Eu vivi neste mundo. E se você ler os evangelhos com cautela, né? Se você ler o livro do Dr. Bock, Jesus segundo as Escrituras, né? Você vai perceber como é que Jesus lidou com isso, como Jesus interagiu com o mundo, né? Sem ser do mundo. E aí é o grande desafio cultural do povo de Deus. Israel, ao interagir com o mundo, ficou pior do que o mundo. A igreja, ela continua com a mesma missão. Você precisa interagir com o mundo. E o próprio Deus vem ao mundo e deu o exemplo. Veja como eu fiz. Vejam como eu fiz. E ele diz, eu vim ao mundo, né, interagir com o mundo. E da mesma forma que eu fiz, os meus discípulos, têm que fazer também. Não é fácil, como nós vamos ver. Interagir com o mundo não é fácil. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos para lá. Diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, 14, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Paulo espera que por meio de uma vida X, uma vida tal, você faça diferença nesse mundo, né? Você seja como um luzeiro, você seja como uma sinalização clara. Isso é muito interessante. A vida da igreja que está no mundo tem que ser de tal forma que o mundo veja esse luzeiro, veja esse grande farol e possa seguir, né? O caminho da igreja é o melhor caminho. Eu vou seguir esse caminho. Eu não vou me dar mal, não. E por último, nesse momento da nossa introdução, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja não pode nunca ser do mundo. Ela não pode nunca se conformar. E aqui a ideia é justamente entrar na forma do mundo. Vamos supor que a igreja é triangular. Fica bonito, né? Trindade, triangular. Né? A igreja é triangular. E o mundo é quadrado. A igreja não pode entrar na forma do mundo. Não pode. Ela não pode se conformar. Por quê? Porque ela tem uma forma diferente. E Paulo diz, você precisa aprender a estar no mundo sem ser do mundo. E aí ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui a ideia da própria atuação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, te transformando, te renovando, no bom sentido da palavra, né? A imagem do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai aprender como lidar, como viver neste mundo. Alguns pressupostos, antes de eu iniciar propriamente a abordagem teológica, eu acredito que a cultura ela pode ser redimida, qualquer cultura, certo? Contudo, nenhuma cultura pode ser totalmente redimida nesta era. Nenhuma cultura pode chegar à perfeição, mas ela pode chegar a um nível que só Deus sabe, né? Nível X de, vamos usar uma palavra mais fácil, de conserto. As culturas estão quebradas por causa do pecado. A igreja é chamada para ajeitar essas coisas.
Nós não temos um conserto 100% para elas, mas elas podem chegar a níveis de conserto, né? É tanto que você tem sociedades onde a vida é bem melhor do que outras, né? Um dos meus professores de antropologia indígena falava que as sociedades indígenas aqui do Brasil, as primeiras, né, não existia a figura da polícia. Você imaginou que sociedade sofisticada não precisa de polícia? Por quê? Porque não existe roubo, não existe ladrão. Na Inglaterra, se eu não me engano, não sei se é século XIX, talvez vocês vejam isso em filmes, o policial usava um cacetete e um apito. Ele não usava uma arma. Ele apitava, mãos ao alto. O bandido parava e levantava a mão. Havia uma ética, né? Que policial hoje anda com cacetete? A guarda municipal até pouco tempo, né? Só anda com cacetete e um apito, achando que o bandido vai parar com o apito, né? Então, ou seja, as culturas estão cada vez mais piorando. Tem países melhores para se viver do que o Brasil em vários aspectos, né? Tem países que não admitem de forma nenhuma corrupção. Corrupção é visto como algo terrível. No nosso país, não. Então, culturalmente falando, o nosso país está em desvantagem, né? Porque o nosso país vê como um valor a corrupção. Então, ele precisa de mais conserto aqui do que aquele outro país nessa questão. Contudo, mudar uma cultura, outra coisa importante, não é uma tarefa fácil. Não existe uma receita de bolo, não existe um plano. Eu quero um plano cultural de transformação em 5 anos. Não dá, não é assim que funciona. Certo? Não é assim que funciona. Mudar uma cultura não é fácil, é difícil, mas é possível. Certo? É possível. Não existe uma cultura totalmente boa, santa. Não existe. Todas as culturas estão quebradas pelo pecado. Outro lado da moeda é que também não existe uma cultura totalmente demoníaca. Não existe. Porque toda cultura reflete a ação do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, não são demônios que estão habitando ali. São seres humanos. Então, toda cultura tem algo de positivo, tem algo de bom. Não existe uma cultura totalmente demoníaca. Isso é importante para podermos começar a avaliar com mais equilíbrio as culturas ao nosso redor e a nossa própria cultura, né? Nem tudo no país é demoníaco, nem tudo é santo. É preciso analisar. Algumas culturas estão pendendo mais para o demoníaco, outras estão pendendo mais para o santo, né? Obviamente, uma cultura que pende mais para o santo é uma cultura muito melhor de morar, de se viver. As pessoas vão se respeitar, as pessoas vão promover a paz, as pessoas vão promover dignidade, as pessoas vão promover o bem comum, as pessoas vão promover valores cristãos. Uma cultura que pende mais para o demoníaco é mais difícil de se viver. As pessoas não vão se respeitar, as pessoas vão se agredir, as pessoas vão se violentar, as pessoas vão oprimir os mais fracos, as pessoas vão se entregar a espíritos demoníacos com mais facilidade, certo? Então, existe essa gradação de nivelamento cultural que dificulta ou facilita a nossa atuação na cultura. Fazendo uma análise superficial do nosso país, eu creio que nós estamos caminhando para uma cultura mais demoníaca, infelizmente. Ou seja, a previsão da FUNSEMI espiritual, né, meteorológica, é tempestades, nuvens, né, como o pessoal fala, chuvarada, tufão, né? O negócio não vai ser fácil, porque caminhamos para um afastamento
de valores santos, de valores cristãos. E isso implica as coisas não vão melhorar. A não ser, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que a igreja, que é um único escolhido por Deus para realizar essa transformação, a igreja entra em ação. Né? Se a igreja continuar da forma que está, ela vai acabar sendo engolida. Né? E nós temos o reflexo na Europa. Né? As igrejas foram engolidas. Né? E quase você não encontra mais igreja na Europa. Um cristianismo secular. Então, eu creio que uma teologia bíblica da cultura pode nos ajudar a caminhar rumo a uma reflexão mais equilibrada sobre isso. E eu vou dividir essa palestra em quatro momentos: criação, queda, redenção, consumação. E em cada momento nós vamos perceber como nós podemos agir e ter algumas implicações culturais para a nossa vida. Então vamos começar com a criação. Vamos lá para Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou um mundo permeado da sua presença, da sua glória. Deus criou algo ordenado, Deus criou algo bom, Deus criou algo belo, rico, maravilhoso. A criação de Deus é esplêndida. As pessoas ficam vislumbradas com a natureza. Hoje, no mundo caído, imagine se essas pessoas pudessem contemplar o mundo sem o pecado. Né? Você olha para a maravilha da natureza e você fica, oh! Né? Imagine se você pudesse ter tido a chance de ver a criação sem a distorção do pecado. Né? Do jeito que Deus fez lá no início. Deus fez algo maravilhoso. A criação é como um todo harmônico em meio à diversidade. É como uma grande sinfonia. Tudo funcionando perfeitamente, ordenadamente. E o ser humano, ele é criado de tal forma que nós chamamos de radical dependência de Deus. Agostinho expressou isso muito bem quando ele disse: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então o ser humano ainda sente isso hoje, mesmo no mundo quebrado, caído, porque Deus o fez com essa radical dependência. Deus fez o ser humano para depender profundamente de Deus. Essa radical dependência seria vista numa vida totalmente responsável perante Deus, numa vida sendo experimentada dentro dos limites estabelecidos por Deus, refletindo o caráter de Deus e representando Deus perante toda a criação. Era isso que se esperava do ser humano. E aí nós temos o famoso mandato cultural de Gênesis 1, 26 a 28, quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchi a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E no capítulo 2, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aqui você tem ordem para domínio, para sujeitar a terra, para cultivar, e a palavra cultura vem daqui, né? Acho que até no interior a palavra cultura ainda tem esse sentido agrário, o cultivo, a cultura do arroz, né? Cultura do feijão. Então, o ser humano, ao interagir com o mundo, ele produz cultura. E aqui eu creio que é uma definição mais bíblica de cultura possível, e também até sociológica. Cultura é o produto, é o resultado
da interação do ser humano no mundo. Na hora que o ser humano começa a interagir com o mundo que o cerca, ele produz cultura. E é o que Deus mandou. Você vai cultivar o jardim. Ou seja, o jardim está pronto, mas o jardim não é o ponto final. O jardim é o ponto inicial. O jardim precisa ser expandido, né? O jardim precisa da interação humana, e isso é positivo. Deus queria que o ser humano interagisse com o mundo que ele criou e levasse esse mundo a estágios superiores, a estágios avançados para a glória de Deus. Então o ser humano iria avançar, o ser humano iria criar uma civilização profundamente avançada. A mente dele iria trabalhar sem nenhum problema do pecado, ou seja, a mente perfeita. Provavelmente, rapidamente, a sociedade chegaria à Lua. Né? O ser humano não iria morar sempre no jardim, ele iria criar cidades, ele iria avançar. Né? Contudo, nós sabemos, não foi isso que aconteceu. O mandato cultural implica num governo amável, que não é tirânico. Ao subjugar o mundo, o ser humano trataria o mundo com amor, cuidaria deste mundo, teria uma preocupação intensa com o mundo, porque é criação de Deus, não oprimiria o seu próximo, cuidaria sempre do seu próximo, seria uma sociedade perfeita. E esse era o plano de Deus. E nós sabemos que esse plano vai se realizar quando nós chegarmos no último ponto, na consumação. E Deus, mesmo após a queda, nós vemos passagens bíblicas, principalmente nos Salmos, que mostram que Deus está cuidando da criação. Deus está interagindo com este mundo. Deus está protegendo a sua criação. O ser humano, e aqui nós temos algumas implicações, nós como crentes não cuidamos do mundo de Deus. Nós temos um problema teológico sério nesse aspecto. E isso precisa ser corrigido com a doutrina da criação. A criação é algo bom, é algo muito bom, é algo belo, que Deus se preocupa, Deus continua cuidando dessa criação, mas parece que o crente não vê isso da mesma forma. O crente não tem nenhum interesse, parece que a igreja não tem nenhum interesse com a criação de Deus. Isso é um problema. Nós ainda temos o mandato de cuidar do mundo de Deus, da criação de Deus, das coisas que Deus fez. Certo? A igreja é responsável também pelo mundo de Deus. No sentido aqui, a criação divina. Né? Eu creio que outra implicação interessante é a questão da excelência. Deus fez tudo de forma excelente. Uma excelência visível a todos. Nós, como crentes, nós temos isso de Deus dentro de nós. Nós somos criadores. Né? Deus é o Criador, sumo Criador, e nós que fomos feitos à sua imagem, nós somos criadores. Nós criamos coisas belas, nós criamos coisas fantásticas. Infelizmente, por causa da queda, não criamos para a glória de Deus. Né? Mas como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós criamos, nós fazemos coisas. E muitas coisas que fazemos são excelentes, são brilhantes. Outras coisas são medíocres, né? São muito medíocres. São sofríveis em alguns aspectos. Né? Na minha igreja, uma vez eu estava ensinando aos nossos jovens alunos do ensino médio, ensino fundamental, que não ficassem alegres quando tiram um 7. 7 é nota de gente medíocre. 7? Passei por média, estou feliz da vida. Pai, passei por média. Você é um medíocre. Você está imerso na cultura da mediocridade e você está feliz em ser medíocre. A doutrina da criação corrige isso. Deus fez tudo excelente. Deus não fez nota 7.
certo? Tem uma história, né? Diz que perguntaram a Lutero: como posso ser um sapateiro cristão? Né? Fazendo sapatos excelentes por um preço excelente. Né? Então isso já ajuda muito. Como eu posso ser um estudante cristão? Estudando de forma excelente, me comportando na sala de forma excelente, né? Tendo notas excelentes. Como eu posso ser um profissional cristão? Fazendo a minha profissão de forma excelente. Porque assim Deus me ensina na criação. Ele fez tudo de forma excelente. Quando você se contenta em fazer alguma coisa medíocre, você não está agindo culturalmente como Deus espera que você haja. Lembra-se que você é para ser observado como Israel. Nós estamos aqui para as pessoas olharem para nós. Né? Você preparou um relatório do seu trabalho. Aí você diz: rapaz, mas esse relatório tá peba. Né? Rapaz, eu pensava que esse jovem, esse profissional fosse melhor, ele é crente, esperava que ele fizesse as coisas com mais zelo. Né? O outro ali, do candomblé, me deu um relatório, rapaz, foi 10. Aí, ó. Aí você se lembra de Deus falando lá em Ezequiel: os crentes estão piores do que as outras nações. Né? Do que as outras nações. Estão piores. Então, é assim que hoje nós podemos, de forma bem prática, dar um mau exemplo para os outros povos acerca do nosso engajamento cultural, quando a mediocridade toma conta de nós e acaba sendo o nosso estilo de vida. Mediocridade na pregação. Né? Me lembro quando eu era seminarista, um colega meu, nós estávamos indo para pregar e já tínhamos um certo estudo do que como deveria ser feita a pregação. E aí eu chamei ele para pregar na igreja que eu estava trabalhando como seminarista. Aí estávamos no ônibus, e aí, tá pronto, tá preparado? Tô. Aí ele disse: vai falar sobre o quê? Espera aí que eu estou terminando. Aí ele tirou do bolso meio papel rasgado daquele que enrola pão d'água, aquele marronzinho, cinza, né? Aí lá, assim, quase um manuscrito, né, que você acha assim, lá no Mar Morto, estava lá rabiscado a pregação. Eu disse: não, tu está brincando comigo, né? Eu disse: não, estou terminando, está quentinho. Não, isso não pode, um negócio desse. Né? Ou seja, se ele faz assim com a palavra de Deus, imagina o resto. Né? Imagina o resto. Com o que a gente teria, com o que naturalmente você veria como santo, sagrado, importante. Imagine as outras coisas que as pessoas categorizam como profano, como secular. Né? Que não existe essa divisão, mas a maioria das pessoas pensa assim. Né? Como ficaria? O resto é de medíocre para baixo. Né? Então, é preciso que a gente pense sobre isso. A doutrina da criação nos dá parâmetros para pensar o nosso engajamento cultural. Contudo, as coisas não ficaram como Deus criou. A queda trouxe problemas sérios para nós. Então, vamos para Gênesis 3. Em Gênesis 3, nós temos a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele era esse vice-regente, esse mordomo que estava ali cuidando de tudo, mas era importante que o homem tivesse claro um ponto fundamental: você não é Deus. Você não é o dono. Você é aquele que está aí colocado pelo dono, pelo Supremo Rei. E esse lembrete, esse aviso constante, se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um lembrete claro para Adão e Eva. Vocês não vão tocar nisso. Por quê? Porque eu, que sou o dono, digo que vocês não vão tocar. Assunto errado. Ou seja, é um lembrete que eu tenho limites.
né? Eu não sou o dono de tudo aqui. Existem limites, e os limites foram claramente estabelecidos. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal mostra claramente ao ser humano que, apesar dele ser glorioso, apesar dele ser algo incrível, uma criação fantástica, ele ainda é criação. E ele deve entender o seu lugar. Mantenha-se no seu lugar. Isso não é questão arrogância, não. Pelo contrário. Eu creio que quando cada pessoa sabe o seu lugar, as coisas funcionam de forma clara, né? Uma vez minha filha Valentina, ela é muito inteligente, isso às vezes dá problemas. Ela queria me ensinar várias coisas. Ela queria me ensinar a somar. Aí eu tive que colocá-la no lugar dela, né? Aí depois que eu coloquei ela no lugar dela, as coisas ficaram tão mais fáceis, né? Ela pôde se tornar uma criança mais ensinável, né? Receber mais, né? Ela não sabia o seu lugar. Ela não é pai, ela não é mãe. Ela é filha. Então eu coloquei ela no lugar dela. Você é filha. Você não é igual a mim e nem a sua mãe. Nós somos diferentes. Nós temos direitos e deveres diferentes. Você é filha, então você vai aprender. Eu vou lhe ensinar a você ficar no seu lugar. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal coloca o ser humano no lugar dele. Você é criação, né? Você é criação. Você não é Deus, né? O rompimento do limite estabelecido por Deus trouxe consequências devastadoras e dificultou radicalmente o envolvimento do ser humano com a cultura, com tudo que o cerca. E é interessante que no relato da tentação, nós temos uma pista muito clara sobre como Deus nos criou, né? Agostinho, como eu já li a citação dele, ele percebeu isso muito bem. Nós somos seres que foram criados para desejar profundamente a Deus. Satanás, quando vai tentar Eva, ele trabalha justamente nessa questão do desejo. E ele tenta, e ele consegue, fazer com que Eva tire o foco do desejo de Deus, no desejo que ela tem, que Deus colocou para com ele, e focalize em outra coisa. Ele faz com que Eva comece a desejar outra coisa. Tire os olhos de Deus e comece a olhar para outra coisa e perceba nessa outra coisa algo melhor que Deus. E as palavras que são usadas no texto bíblico são bem fortes acerca disso. Veja aí Gênesis 3:6. Né? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, né? É como se Satanás estivesse dizendo para ela: olhe para ali, olhe para a árvore, vamos lá, vamos pensar ali naquela árvore, olhe para ela, né? Ele está incitando ela a desejar. Agradável aos olhos, essa palavra agradável quer dizer uma inclinação de querer algo, de olhar algo como um objeto do seu desejo. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, a palavra desejado é algo digno de se ter ou de ser buscado. Então, naquele momento, os apetites, né, naturais que Deus criou foram, pela primeira vez, direcionados para outro ser ou outra coisa que não fosse o próprio Deus. E aí, isso nós chamamos pecado. Ou numa linguagem também, que eu acho forte, mas diz muito, traição. O ser humano, ele estava no relacionamento com Deus, de desejar somente a Deus. E naquele momento, quando ele olha para outro ser, ou outra coisa, e começa a desejar esta outra coisa, isso se chama traição. E Jesus, quando ele vai falar sobre adultério no Novo Testamento, ele diz isso de uma forma muito clara. Um homem não adultera somente quando tem relacionamento sexual com outra pessoa. Jesus deixa bem claro, quando você olha para alguém, né, vamos supor, um homem olha para uma mulher, e na mente ele deseja
aquela mulher. Isso já é traição. Por quê? Porque você tem um pacto com a sua esposa, e nesse pacto, né, você só pode desejar ela. Você não pode, você não tem autorização, você não tem liberdade para desejar nenhuma outra mulher. Você só pode desejar a sua esposa. Então Jesus diz, na hora que você olha para alguém e deseja, ali já é uma traição. Quando Eva começou a olhar para a árvore e a desejou, ali já começou a traição, né? E Adão seguiu junto. Isso é importante, irmãos, por quê? Porque as teorias de cosmovisão que são usadas, principalmente James Sire, Nancy Pearcey, são muito boas, mas tem uma falha. Eles acham que o ser humano é só cognição. E aqui mostra que o ser humano não é só cognição. O ser humano tem muito da emoção. E é a emoção, muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, que faz o ser humano agir e que faz o ser humano pecar. Não é a razão, não é a cognição. Ou seja, não basta você querer mudar as ideias da mente da pessoa. Se as emoções não forem transformadas, a cosmovisão não muda. Então, cosmovisão não diz respeito somente a ideias. Cosmovisão diz respeito a desejos, emoções, aquilo que faz a alma tremer, né? Que faz você se arrepiar, que faz a adrenalina subir. As emoções, os desejos. Então, isso é importante. E quem quer trabalhar com cultura precisa perceber o que numa cultura traz um apelo intenso aos teus desejos. Isso é fundamental, né? Cultura, cosmovisão, mudança cultural não é só mudança nas ideias, a cognição é importante, mas eu creio que os desejos são de importância igual ou talvez superior. Isso traz um impacto para todos nós, e aí em Ezequiel 14 fala de seres humanos estabelecendo ídolos nos seus corações, e os ídolos são nada mais nada menos do que um reflexo dos nossos desejos, né? Eva estabeleceu um ídolo no seu coração naquele momento, e quando você sonda os seus desejos, você começa a se conhecer melhor e a encontrar os seus ídolos, porque os ídolos são fruto desses desejos. Quando você começa a desejar algo mais do que a Deus, ali já tem um ídolo, é um desejo mal direcionado. E nós chamamos o processo de aprendizagem cultural socialização. Desde pequeno, você aprende a ser um idólatra. Você aprende a desejar outras coisas que não sejam Deus. Existe uma pedagogia, certo? Que faz de você um idólatra desde criancinha. Você vai sendo ensinado a desejar certas coisas, e cada cultura tem o seu alvo de desejo. Você aprende, cada cultura tem aquilo que é o objeto do desejo de todo cidadão. Por exemplo, quando você vai para Esparta, né, ser aquele soldado. Se você olhar, chegasse em Atenas, isso é uma perca de tempo. Conhecimento é mais importante, né? Então você tem os objetos culturais de desejo em cada sociedade. Se você chegar no Brasil, né, um bom brasileiro, qual é o objeto cultural dele, né? Se dar bem na vida. Todo mundo quer se dar bem, não importa como. O brasileiro quer se dar bem. Se ele puder, ele vende o Brasil e vai morar na Europa. Entendeu? Se deu bem. Os otários ficaram para trás com aquela bomba. Estou aqui no bem bom. Nós queremos, isso é o nosso ídolo, esse desejo de estar bem a qualquer custo. Então você precisa, ao analisar uma cultura, quais são os objetos do desejo, né? Então a sociedade ela foi desfigurada. Isso traz implicações sérias. Primeiro, tome cuidado com qualquer utopia de mundo melhor. Não vai dar certo. A sociedade está quebrada, não tem como ajeitá-la plenamente neste mundo. Não dá, como eu falei. Um dos pressupostos é isso. Nós podemos fazer consertos, reparos, mas nós não podemos dar 100% de conserto.
isso não vai acontecer por nossas mãos. Por outro lado, é preciso notar a graça comum atuando no mundo amaldiçoado. Ou seja, mesmo numa cultura quebrada ou no mundo quebrado, Deus ainda atua por meio da graça comum. Ateus fazem coisas positivas, belas, brilhantes, para o bem de todos. Quando alguém descobre uma vacina, ele pode ser o pior ateu, mas ele descobriu uma vacina que vai ser benéfica para todos, para crentes e descrentes. Isso é fruto desse ateu ser criado à imagem e semelhança de Deus. Certo? Ele não é um demônio, ele é um ser humano. Os desejos dele estão direcionados para o sentido oposto a Deus. Sim, mas ele fez algo que glorifica a Deus, mesmo que ele não admita, mas glorifica. Porque é fruto da sua inteligência e é algo que vai beneficiar, trazer algo positivo para o povo, para a sociedade. Então, nós precisamos também levar isso em consideração. Vamos trabalhar agora a questão da redenção cultural. Né? Eu queria saber só quanto tempo eu tenho. Eu tenho 10 minutos? 20? Estamos melhorando. Tinha um programa do Silvio Santos, Show de Calouros, uma piadinha aqui, que a pessoa chegava, se apresentava, aí recebia, vamos supor, R$10. Aí aparecia o sino, trum, trum. R$30, trum, trum, né? R$100. Aí foi o sino várias vezes, o Silvio Santos, não vai parar? Né? Porque o diretor é que acionava o sino, o diretor ficava, né? Gostei tanto que eu vou dar muito dinheiro para essa pessoa aí ficava apertando o sino várias vezes, né? Então, talvez se eu perguntar mais vezes, né? 20, 30, 40, as coisas vão melhorando. Assim. Eu creio que Êxodo, Levítico, Deus estabelece um projeto muito interessante de redenção cultural. Não foi realizado, sim, não foi implementado, mas isso mostra claramente o interesse, a intenção divina de Deus de interagir na cultura. Deus, ao criar o seu povo, ele está oferecendo a um mundo daquela época, ao mundo antigo daquela época, um projeto cultural redentivo, altamente avançado para a cultura, para a sociedade daquele momento. Né? Então, quando você vai ver em Êxodo, e você vai ver a maneira da posição do tabernáculo, se você olhar o livro de Êxodo, a maior parte do livro de Êxodo trabalha sobre o quê? Tabernáculo. É interessante isso, né? O assunto principal do Êxodo, o que ocupa a grande parte do livro é tabernáculo. Por quê? Porque é uma lógica que permeia o projeto cultural de Deus. E essa lógica é muito importante. E Deus desenha a lógica, é muito interessante isso. Deus desenha essa lógica para que a pessoa possa ver. Se a gente pudesse passar um helicóptero, né, por cima do acampamento, você teria esse vislumbre. O acampamento é construído de que figura geométrica? Triângulo, retângulo, quadrado, elipse, quadrado. 3 tribos em cada lado. Né? Quem está no centro do quadrado? Quem? O tabernáculo. Pronto, esse é o projeto cultural de Deus. Deus, ele é o centro de tudo. Tudo naquela cultura vai girar em torno dele. Até a formação geográfica espacial. Certo? Ou seja, as leis, as regras culturais, os valores, tudo parte de Deus e tudo termina em Deus. Tudo é para Deus, tudo gira em torno de Deus. Então Deus está criando um projeto cultural onde Ele é o centro de tudo. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Isso te faz lembrar alguma coisa do Novo Testamento? Porque isso é a lógica divina. É
começa por mim, é através de mim e é para mim. Então, isso é fundamental para você entender como a igreja deve agir na cultura, né? E Levítico, Deus vai trabalhar isso de uma forma bem mais clara. Vá para Levítico 18. Eu vou acelerar. Vou passar aqui a 5ª marcha. Versículo 30. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Costumes, práticas, hábitos que estavam arraigados nos povos ao redor. Deus está dizendo, a primeira coisa que vocês têm que fazer, Israel, é que vocês precisam considerar essas práticas como abomináveis, e vocês não podem fazer. Vocês não podem repetir ou colocar essas práticas dentro de vocês. Eu estou criando para vocês novos costumes, costumes superiores, costumes elevados, práticas avançadíssimas de interação social, de cuidado com o próximo. Vocês não precisam desses costumes abomináveis. Certo? Não é que Deus está rejeitando tudo da cultura ao redor, mas algumas coisas ele vai dizer que isso não pode ser aceito. Tem que rejeitar, é abominável, né? E aí, durante o capítulo 18 e 19, várias pistas são dadas do projeto cultural de Deus, né? Deus vai trabalhar, não dá tempo para a gente ler, mas Deus vai trabalhar com sexualidade, né? Ele dá o programa sexual para Israel, né? Deus vai trabalhar com família, veja aí capítulo 19, versículo 3, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Deus vai trabalhar o projeto de como deve ser a família, Deus vai trabalhar um projeto social, veja aí o versículo 9 e o versículo 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás tua vinha, nem colherás os bagos caídos de tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro, né? Projeto social de redenção econômica, cuidado com aquele que não tem, que pobre, enquanto houver pecado tem pobre. É uma ilusão quem achar que vai poder acabar com o pobre, a não ser matando, né? Mas é uma ilusão. Jesus já disse, você sempre vai ter pobres. Enquanto houver pecado, você vai ter pobres. Então, o que é que Deus faz? É preciso criar uma cultura que tenha um projeto redentivo, que cuide dessa realidade social. E aqui Deus já está dizendo, Deus já está, né? Veja valores que são apresentados no versículo 11, não furtareis, não mentireis, não usará de falsidade, cada um com seu próximo, não jurará falso pelo meu nome. Versículo 13, não oprimirás o teu próximo, não roubarás, a paga do jornaleiro você vai dar, ou seja, leis trabalhistas aqui, nada de enrolar o salário do outro não, meu amigo, você vai pagar. Essa nação vai ser uma nação modelo nas leis trabalhistas, modelos nos relacionamentos sociais, modelos de valores, o que é importante. Deus está estabelecendo uma cultura, um padrão cultural elevado. Ele vai falar no versículo 15, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Aqui é um versículo contra um texto contra a nossa prática cultural por excelência em nosso país, corrupção. Não admito corrupção neste país, nesta cultura. Não andarás como mexeriqueiro, olha só, né? Ninguém é disciplinado na igreja como mexeriqueiro, né? Na cultura criada por Deus não tem espaço para mexericos. Você vai falar com a pessoa, vai resolver seu problema com a pessoa. Você não vai ficar falando dos outros. Isso não se admite numa cultura criada por Deus, num projeto criado por Deus. Deveres com pessoas especiais, versículo 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego,
mas temerás o teu Deus. Né? Deus está trabalhando com várias áreas da cultura. Eu poderia aqui demorar bastante tempo aqui, mas eu não tenho. Ou seja, em Levítico, o pessoal não gosta muito de Levítico, mas Levítico é o projeto cultural de Deus. Né? O ano do jubileu, né? Onde isso aí é muito interessante, quando você devolveria tudo, né? Aqueles que empobreceram voltariam a ter de novo seus bens. Quem se vendeu como escravo seria liberto. Um ano para zerar, a estratégia é essa. No decorrer do tempo, as pessoas vão se corrompendo, vão explorando outros, então nós vamos estabelecer períodos onde se zera isso e começa de novo. Né? Infelizmente, nunca foi estabelecido. No processo de redenção cultural, nós precisamos então ver essas pistas que Deus está nos dando e implementar isso na nossa cultura. É por isso que Deus é muito preocupado com algo que se estuda muito na sociologia: transmissão cultural. Como passar isso para o próximo? Quando você vai em Deuteronômio 6, Deus diz: você tem que ensinar seu filho. A estratégia de Deus é na família. Você tem que inculcar. É a ideia de pegar um negócio e marcar, riscar. Você vai colocar isso na cabeça dessa criança. Você tem que inculcar a lei. Porque quando ele perguntar de onde vem isso, você vai ter que explicar. Como no Salmo 78, você vai perceber uma preocupação muito grande do salmista justamente com isso. Você tem que transmitir isto. O fracasso que nós percebemos já no livro de Juízes está... por quê? É dito no começo do livro. Surgiu uma geração que não conhecia a Deus. O que é isso? Os pais não falaram ou não falaram como deveria ter falado para os seus filhos. Então, eles crescem sem conhecer a Deus. Não houve transmissão cultural. Né? Às vezes o pai diz: eu fiz tudo por esse menino, agora ele está desviado. Opa, o que você quer dizer como eu fiz tudo por esse menino? Eu levei ele para a igreja. Você está terceirizando o seu papel de pai. Igreja não vai fazer o papel de pai, não. O papel é seu. Você fracassou em transmitir os valores de Deus para o seu filho. Você fracassou. Não venha passar isso para a igreja, não. A igreja não tem um papel de criar os filhos de ninguém. Nós não somos pai. E a igreja não é orfanato. Você é o responsável. Então, o pai não educou seu filho, não inculcou. O filho cresceu, uma nova geração que não conhecia a Deus. Então, a transmissão cultural, ela é muito importante. Quando nós pensamos em redenção, nós pensamos que tem coisas que nós podemos aceitar na cultura, tem coisas que nós podemos redimir ou consertar, e tem coisas que nós temos que rejeitar. Por exemplo, escravidão. Enquanto houver pecado, vai haver escravidão. Certo? No Antigo Testamento, Deus, ele limita a escravidão. No Novo Testamento, Paulo não incentiva ou não estabelece um projeto de tomada de poder para acabar com a escravidão. Você não vê isso acontecendo. Você não vê ele dizendo: vamos pegar pau e pedra, vamos escrever umas placas abaixo a escravidão. Não, não existe isso. Não há. Existe uma maneira redentiva de trabalhar com a escravidão. Existe, sim. Certo? Deixe-me ler para você. Como o meu tempo está estourando, eu vou ler Filemon, versículo 15 a 17, e depois 1 Coríntios 7. Filemon 15, Paulo vai falar acerca do escravo Onésimo. E é interessante, Paulo, ele estabelece uma estratégia de redenção da escravidão sem ter que acabar com a estrutura, porque ele não tem poder cultural
para abolir a estrutura de escravidão, porque é uma estrutura criada dentro do império. Você está no império, você não está na democracia. Dentro do império que tem um sistema escravocrata. Então não tem como você abolir a escravidão dentro de um império. Mas Paulo, ele executa um projeto redentivo da escravidão que quase que praticamente anula os efeitos trágicos da escravidão. Veja o que ele diz para o Filemão. Pois acredito que ele veio, né, o Onésimo, a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, o recebas, né? Não como escravo. Opa! Não como escravo. Antes, muito acima de escravo. Ele já está subvertendo a lógica da escravidão. Como irmão caríssimo. Então, aqui é uma prática subversiva, no bom sentido da palavra. Né? Ele está subvertendo uma prática cultural. É como se dissesse assim, a escravidão existe, é oficial, é lei, mas ninguém trata as pessoas como escravos. Escravidão existe? Não. Se você não é tratado como escravo, pela lei, você é escravo. Mas na prática, ela não está funcionando. Porque você é um irmão. Você não é escravo. Uma subversão. O brasileiro vai entender isso no sentido negativo. Nós temos leis brilhantes. O assento no ônibus reservado ao idoso. Pronto, está lá, o assento está lá reservado. A lei é dele, não é sua, a cadeira é dele. Alguém respeita isso? Não. Todo mundo senta, o idoso fica lá, você fica fingindo que está dormindo, para não dar a cadeira para o idoso. Então, na prática, essa lei não funciona, não vale, não está sendo executada. O idoso tem assento garantido? Institucionalmente tem, mas no dia a dia ele vai ter que ir em pé, porque ninguém vai dar para ele a cadeira. Mais ou menos isso. Se subverteu a lei. Então, o brasileiro, ele faz isso no sentido negativo. Ele subverte a lei. Então, faz com que ela tenha um efeito nulo. Ela está lá, bonita, mas no dia a dia, ela não vale nada, porque ninguém respeita. Ninguém se submete a ela. Então, o que Paulo está fazendo é a subversão da escravidão. Deus criou pessoas escravas? Não. A criação comporta escravidão? Não. Então, a gente sabe que escravidão não está dentro do projeto divino. Então, eu tenho autorização para subvertê-la. Eu não posso ir contra as leis do governo. E, principalmente, eu estou dentro de um império. Mas eu posso subverter isso. E é assim que ele subverte. Então, Onésimo não é mais tratado como escravo. Ele é tratado como um irmão. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21, que se você tiver chance de ficar livre, rapaz, aproveita. For chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Não desperdiça a chance, não, amigo. O bom é ser livre. Paulo não é doido dizer que o bom é ser escravo. Não. Se você tem a chance, ótimo. Isso é outra coisa muito interessante. Se você está dentro de um sistema que você tem condição de acabar com a escravidão, acaba. Eu vivo dentro de um sistema que eu não tenho condição, eu estou dentro de um império. Mas se você vive num país democrático, que você tem poder para acabar com a escravidão, legalmente, sem ter que quebrar a lei, sem ter que fazer uma revolução armada, aproveita a oportunidade, faz isso. São pistas de como nós podemos interagir culturalmente no país, né, ou na nossa sociedade. Por exemplo, na política do nosso país, nós não temos como destruir todo o sistema político que é legalizado e que favorece a corrupção. Mas nós podemos trabalhar etapas de redenção política. Né? Para encerrar, eu quero que você visualize a consumação. Apocalipse 21. Isso te dá esperança
para continuar atuando, buscando o shalom de Deus onde você estiver. Apocalipse 21, 24 a 26. Na Nova Jerusalém, quando é uma cidade, veja bem, é uma cidade. Deus começa com um jardim, mas Deus termina com uma cidade. Isso já dá uma pista clara, que Deus espera que a sociedade avançasse. Ela não deveria ficar no jardim. O projeto inicial é o jardim, mas ele esperava que o homem crescesse e que construísse cidades e cidades para a glória de Deus. Então termina com a cidade de Deus, vindo dos céus, projetada por Deus. Então vem a cidade, vem dos céus, e nessa cidade, arquitetada por Deus, planejada por Deus, Jesus é o centro. Jesus é o centro, Jesus é aquele que comanda. E finalmente acontece a redenção cultural suprema, que nós chamamos de consumação. Versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. O mundo será recriado, refeito, novos céus, nova terra, mas ainda existirão povos habitando neste mundo, existirão líderes, existirão nações, e essas nações virão para a Nova Jerusalém e trarão tributo ao sumo rei, o rei de toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. Essas nações trarão do que há de melhor da sua terra, trarão a glória e a honra. Irão oferecer lá no trono do Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqui é o fruto, aqui é o que há de melhor no meu país. E oferece a Jesus. Ou seja, a consumação do projeto cultural de Deus se realiza. Todos os povos virão, adorarão, trarão do que há de melhor da sua cultura para Deus. A nossa tarefa como igreja é trabalhar com todas as forças para a redenção cultural, sabendo que essa redenção plena não será realizada por nós. Quem vai fazer isso é Jesus Cristo, certo? É muito semelhante à nossa vida cristã. Nós temos que buscar a santidade, sabendo que neste mundo nunca seremos plenamente santos, mas temos que buscar essa santidade para a glória de Deus. Então, o projeto de redenção cultural que Deus estabelece durante toda a revelação, a igreja tem que trabalhar ao máximo para implementar. E ela pode trabalhar de duas formas. Ela pode trabalhar enquanto igreja institucional e ela pode trabalhar enquanto igreja, alguns chamam de igreja espalhada, ou seja, os membros individuais atuando no mundo. Certo? O que não podemos fazer é olhar para a sociedade e dizer que se exploda, isso não é meu problema. É seu problema, sim. É seu problema e é sua responsabilidade. Você é criado por Deus para salgar esta sociedade, para brilhar nessa sociedade, para interagir nessa sociedade e para promover redenção nessa sociedade. É seu papel. Faça isso com excelência. É o que Deus espera de nós. Então, que Deus esteja transformando nossos corações. Infelizmente, a igreja evangélica tem sido muito passiva e omissa no seu papel de redenção cultural, quando não, em alguns momentos, ficando pior do que o mundo. Então, vamos refletir bastante sobre isso. Vamos orar e aí nós estamos encerrados. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento de reflexão. Pedimos tuas bênçãos para o teu povo, para a tua igreja, que nós sejamos pessoas comprometidas com a tua glória e dessa forma comprometido com o mundo em que vivemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.